estado de vigília na maior parte dos homens, podem, entretanto, ser utilizados. Basta, para isso, abstrair-se das coisas materiais, cerrar os sentidos físicos a todo ruído e toda a visão exterior e, por um esforço de vontade, interrogar esse sentido profundo em que se resumem todas as nossas faculdades superiores e que denominamos o sexto sentido, a intuição, a percepção espiritual. É por ele que entramos em contato direto com o mundo dos espíritos, mais facilmente que por qualquer outro meio, porque esse sentido constitui atributo da alma, o próprio fundo de sua natureza, e acha-se fora do alcance dos sentidos materiais, de que difere inteiramente. Denis falará também da possibilidade da incorporação por um espírito estranho no corpo de uma pessoa que passa pelo estado de desdobramento. Informa-nos das condições para se utilizar dos sentidos psíquicos, bastando abstrair-se das coisas materiais, cerrar os sentidos físicos a todo ruído e toda a visão exterior e, por um esforço de vontade, ou seja, é necessário entrar num estado alterado de consciência. Publicou Leclerc de 24 de novembro de 1908. O comandante de um navio de guerra inglês fazia um cruzeiro nos mares do sul. Estava, uma noite, encerrado em seu camarote, a fazer cálculos algébricos a giz, no quadro negro, e em dado momento sentou-se à mesa para anotar no canhoto os resultados obtidos. Ao voltar-se, para ler no quadro a última equação, viu de repente aparecer uma mão, com um vago começo de antebraço, tomar a esponja e apagar as fórmulas. Ficou estupefato, imóvel. Uma figura, ao começo nebulosa e indistinta, se tornou visível. Era um homem, uniformizado, em quem reconheceu um dos seus antigos companheiros de escola, oficial de marinha como ele, e que deixara de ver, havia muitos anos. Notou que estava envelhecido. A figura tomou um pedaço de giz, escreveu uma latitude, uma longitude, e desapareceu. O comandante, apenas dissipado o assombro que o tomara, sai rapidamente do camarote, chama os seus oficiais e lhes refere o que acabava de presenciar, mostrando-lhes as indicações inscritas no quadro e fazendo-lhes notar que nunca escrevia, como ali estavam, os algarismos. Tomaram nota da hora e data e, obedecendo a um mesmo sentimento, fizeram rumo a todo vapor para o ponto do oceano indicado no quadro. Ao fim de 5 dias o alcançaram e durante longas horas cruzaram nas imediações do lugar, situado em pleno mar, a milhares de milhas de toda a costa e fora das rotas de navegação. Afinal, na manhã do 6º dia, perceberam ao longe alguma coisa que flutuava, ponto negro no horizonte claro, em que se esgarçavam as névoas matutinas. Ao alcançá-lo, verificaram ser uma jangada, feita de tábuas apenas reunidas, a qual, sem víveres, sem água, à mercê do mais ligeiro vento, se achavam agarrados 3 agonizantes, como referiram 48 horas mais tarde, quando puderam falar, únicos sobreviventes do naufrágio de um grande navio que se tinha incendiado e sossobrado em pouco tempo. Era seu comandante o oficial que aparecera diante do quadro negro. O sinistro havia ocorrido no ponto inscrito pelo fantasma e precisamente à hora em que este se tinha manifestado. Não há dúvida de que a pessoa que apareceu ao comandante, e escreveu no quadro, estava em estado alterado de consciência, pois, como dito, quando, em pleno mar, a jangada foi vista, nela se achavam agarrados 3 agonizantes, como referiram 48 horas mais tarde, quando puderam falar. Os fenômenos devidos à exteriorização ou ação extracorpórea da alma humana foram estudados com atenção e classificados por Aksakov sob a denominação geral de animismo. Esse erudito observador quis estabelecer uma distinção formal entre esses fatos e as manifestações dos denominados mortos. Tal distinção, realmente, não existe. Esses fatos, como veremos adiante, são sempre idênticos quer antes, quer depois da morte. A alma do homem pode, exatamente como a alma desencarnada, atuar sobre médiuns, ditar comunicações, avisos, tanto por escrito como por meio de mesinhas, provocar deslocamentos de objetos materiais, aparecer a grande distância de seu próprio corpo e impressionar chapas fotográficas. Allan Kardec consagrou um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns aos estudos das aparições de vivos. Esses fenômenos, pois, não eram ignorados pelos espíritas, como se tem pretendido, e Aksakov, em Animismo e Espiritismo,
apenas confirmou o que muito antes dele já havia sido reconhecido. Experiências mais recentes têm demonstrado a possibilidade, para certos indivíduos, de se desdobrarem parcialmente, de materializarem determinadas partes de sua forma fluídica e produzirem vários fenômenos. Não nos seria lícito deixar de mencionar ainda os casos de incorporação de vivos no organismo de médiuns adormecidos. Esse gênero de manifestações introduz quase sempre um elemento de confusão e erro nos fenômenos de transe e é preciso uma experiência consumada para os não confundir com as manifestações dos desencarnados. Com efeito, os vivos incorporados em um organismo estranho nem sempre têm a noção perfeita de sua verdadeira situação. Aqui está um exemplo que demonstra quanto é necessário, no curso de tais experiências, ter sempre a máxima atenção. Durante 3 anos consecutivos, pôde o espírito de um vivo manifestar-se, por via de incorporação, no grupo que dirigíamos em Tours, sem que o pudessem distinguir dos espíritos desencarnados que intervinham habitualmente em nossas sessões. Os pormenores mais positivos nos eram, entretanto, por ele fornecidos acerca de sua identidade. Dizia chamar-se B e havia sido sacristão da vila de D, na Sarthe. A voz arrastada, o gesto lento e fatigado, a atitude curvada contrastavam com as atitudes e gestos próprios do médium e dos outros espíritos familiares. Nós o reconhecíamos logo às primeiras palavras proferidas. Punha-se ele então a narrar por mil dos menores incidentes de sua vida, as admoestações do vigário, por motivo de sua preguiça e das bebedeiras que tomava, o mau estado da igreja e dos paramentos confiados aos seus cuidados, e até suas infrutíferas pesquisas no espaço, a fim de encontrar a confirmação do que lhe havia sido ensinado. Tudo nele, propósitos, recordações, pesares, nos dava firme convicção de estarmos tratando com um desencarnado. Não pequena foi por isso a surpresa que experimentamos, quando um membro do nosso grupo, tendo ido a indicada região e sido encarregado de proceder a uma pesquisa, nos informou que B ainda pertencia a este mundo. Tudo o que nos havia ele dito, era, ao demais, exato. Nosso secretário pôde ver e conversar com ele. Achando-se velho e cada vez mais dado à preguiça e à embriaguez, tivera que abandonar suas funções. Todas as noites, às primeiras horas, se deitava e adormecia profundamente. Podia assim exteriorizar-se, transportar-se até junto de nós e incorporar-se em um dos nossos médiuns, a quem o prendiam laços de afinidade cuja causa se nos conservou sempre ignorada. É bem interessante a hipótese de um desencarnado aproveitando de um momento de emancipação da alma de um vivo, servir-se de seu corpo para agir, o que, certamente, viria justifica, em alguns casos, uma pessoa ver vista em 2 locais ao mesmo tempo. Pelo relato, o Sr. B, que se manifestou na reunião, era uma pessoa dada à preguiça e embriaguez, o que leva a supor que, seguramente, naquele momento em que se manifestou, estava dormindo. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal, e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa, a separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre. Semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre 2 pontos, esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente, desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. O estado de transe pode ser provocado, quer pela ação de um magnetizador, quer pela de um espírito. Sob o influxo magnético, os laços que unem os 2 corpos se afrouxam. A alma, com seu corpo sutil, vai se emancipando pouco a pouco, recobre o uso de seus poderes ocultos, comprimidos pela matéria. Quanto mais profundo é o sono, mais completo vem a ser o desprendimento. As radiações da psique aumentam e se dilatam, um estado diferente de consciência, faculdades novas se revelam. Um mundo de recordações e conhecimentos, sepultados nas profundezas do eu, se patenteia. O médium pode, sob o império de uma vontade superior, reconstituir-se numa de suas passadas existências, revivê-la em todas as suas particularidades, com as atitudes, a linguagem e os atributos que caracterizam essa existência.
entram ao mesmo tempo em ação os sentidos psíquicos. A visão e a audição à distância se produzem tanto mais claras e fiéis quanto mais completa é a exteriorização da alma. No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode dar-se uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se de seu organismo material, para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. Ao descrever o transe, deixa evidente que a pessoa fica num estado alterado de consciência, o que permite a emancipação da alma, para se manifestar em algum outro local, que, inclusive, pode ser apropriado por outro espírito. É o fenômeno da incorporação. No transe, a entidade psíquica, a alma, se revela por distinta atividade do funcionamento orgânico, por particular acuidade das faculdades. Quando é completa a exteriorização, o espírito do médium pode agir sobre o corpo adormecido com mais eficácia que no estado de vigília do mesmo modo que um espírito estranho. O cérebro não é então, como no estado normal, um instrumento movido diretamente pela alma, mas um receptor que ela aciona de fora. É o que resulta de numerosas observações. Após o espírito se emancipar, caindo num estado alterado de consciência, o corpo físico pode ser utilizado pelo próprio médium ou por um espírito estranho. Às vezes, durante o sono ou na vigília, a alma se exterioriza, se objetiva em sua forma fluídica e aparece, à distância. Daí o fenômeno dos fantasmas dos vivos. Um dos mais notáveis casos é o de Emília Saget, professora em Weimar, cujo desdobramento pôde ser inúmeras vezes observado pelas 42 pessoas residentes no internato. Como não faz sentido um fato acontecer somente com uma pessoa, esse caso de Emília Saget torna-se bem estranho, para o qual se deveria encontrar alguma explicação que não ferisse o que se tem visto sobre a emancipação de espírito de pessoas vivas. Denise explica sobre a visão e a audição psíquicas, no estado de vigília, dizendo: a visão e a audição psíquicas em estado de vigília estão ligadas aos fenômenos de exteriorização. Neste sentido, necessitam de um começo de desprendimento no percipiente. Não se trata mais de fatos fisiológicos ou de manifestações do ser vivo, à distância, e sim de uma das formas de mediunidade. Na visão espírita, a alma do sensitivo já se acha parcialmente exteriorizada, isto é, fora do organismo material. Sua faculdade própria de visão se vem acrescentar ao sentido físico da vista. Às vezes a substituição deste pelo sentido psíquico é completa. Demonstra o fato de, em certos casos, o médium ver com os olhos fechados. Fui muitas vezes testemunha desse fenômeno. Transcrevemos esses 2 parágrafos apenas para que não se confundam os fenômenos anímicos ou mediúnicos mencionados com o que estamos aqui tratando. Observamos também Denise referir-se ao acesso ao passado durante o sono. Tudo na natureza é alternativa e ritmo. Do mesmo modo que o dia sucede à noite e o verão ao inverno, a vida livre da alma sucede à estância na prisão corpórea. Mas a alma se desprende também durante o sono, reintegra-se em sua consciência amplificada, nessa consciência por ela edificada lentamente através da sucessão dos tempos, entra na posse de si mesma, examina-a, torna-se objeto de admiração para ela própria. Seu olhar mergulha nos recessos obscuros de seu passado, e aí vai surpreender todas as aquisições mentais, todas as riquezas acumuladas no curso de sua evolução, e que a reencarnação havia amortalhado. E o que o cérebro concreto era impotente para exprimir, seu cérebro fluídico o patenteia, o irradia com tanto mais intensidade quanto mais completo é o desprendimento. O sono, em verdade, outra coisa não é que a evasão da alma da prisão do corpo. No sono ordinário o ser psíquico se afasta pouco, não readquire senão em parte a sua independência, e quase sempre fica intimamente ligado ao corpo. No sono provocado, o desprendimento atinge todas as gradações. Sob influência magnética, os laços que prendem a alma ao corpo se vão afrouxando pouco a pouco. Quanto mais profunda é a hipnose, o transe, mais se desprende e se eleva a alma. Sua lucidez aumenta, sua penetração se intensifica, o círculo de suas percepções se dilata. Ao mesmo tempo as zonas obscuras, as regiões ocultas do eu se ampliam, se esclarecem e entram em vibração, todas as aquisições do passado ressurgem. As faculdades psíquicas,
Vista à distância, audição, adivinhação, entram em atividade. Com os estados superiores da hipnose chegamos aos últimos confins, aos extremos limites da vida física. O ser já vive então da vida do espírito e utiliza suas capacidades. Mais um grau, e o laço fluídico que liga a alma ao corpo se despedaçaria. Seria a separação definitiva, absoluta, à morte. Sim, pode-se acessar ao conteúdo do passado, gravado no inconsciente. Entretanto, isso não significa que quando o indivíduo voltar do estado alterado de consciência ele consiga manter tudo aquilo que viu do seu passado na memória consciente, numa espécie de transferência esta de tudo quanto se encontra gravado no inconsciente. E nele, segundo Denis, que são gravadas as nossas ações. O corpo fluídico não é somente um receptáculo de forças, é também o registro vivo em que se imprimem as imagens e lembranças, sensações, impressões e fatos, tudo aí se grava e fixa. Sobre as recordações, trazemos esta contribuição de Vânia Pereira, 1900 a 1984, em Recordações da Mediunidade. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é, uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual a se manifestar timidamente às nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem, realmente, do que se trata, e por isso não participam a outrem o que com ela se passa. O espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou, em recentes instruções a nós concedidas, que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência recordando existências passadas tumultuosas, ou criminosas, ocasionando o remorso no presente, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos. Recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem transformada em algoz do presente. Muitos chamados loucos, e também certo número de obsidiados, costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida e fizeram isto ou aquilo, narrando, por vezes, atos deploráveis. Bem poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam que reminiscências, talvez desfiguradas por alguma circunstância de momento, de um passado aflorando para o presente por entre choques traumáticos, causando alteração nervosa ou mental. A lei divina, que rege a condição do ser encarnado na Terra, estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas, por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa situação normal de cada ser, e, assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais por vezes intensos, na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau, conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório, no qual falhou, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns, ainda pouco evolvidas, ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se, não raro, uma espécie de obsessão, haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar a anormalidade, e, de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim como o espírito desencarnado, de categoria inferior, muitas vezes sofre esse tumulto até a loucura, diante do desfile mental das próprias existências passadas desvirtuadas pelo crime, assim o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Portanto, poderá causar sérios problemas a algumas pessoas a lembrança de seus atos de vidas passadas. 3. 1924, 1934 e 1938, Ernesto Bozano, em Comunicações Mediúnicas entre Vivos, Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, e Animismo ou Espiritismo. Na introdução de Comunicações Mediúnicas entre Vivos, primeira obra das 3, lemos:
As manifestações anímicas de ordem inteligente raramente se verificam sob forma mediúnica, pois, via de regra, exercitam-se em forma direta e, segundo os casos, tomam o nome de manifestações telepáticas, de fenômenos de bilocação, de clarividência no passado, no presente e no futuro. De qualquer modo não me ocuparei de tais modalidades de manifestações anímicas, limitando-me a analisar, comparar e classificar os casos de comunicações entre vivos, por via mediúnica. Aí temos, portanto, o objetivo que Bozano traça para essa obra. Transcreveremos alguns dos casos citados nela, aos quais destacaremos alguns pontos para tecer os nossos comentários. Caso 2. O seguinte episódio é extraído do Vol. 3, pag. 295 dos Annali dello Spiritismo in Italia. O Sr. F. Sifoni, um dos mais notáveis espíritas italianos da primeira hora, escreveu nestes termos ao diretor da citada revista. Em 17 de junho de 1863, pouco depois da meia-noite eu me achava no escritório, como de costume, absorvido pelo trabalho. Parando para um breve repouso, lembrei-me de ter lido em jornais espíritas ou de magnetismo, algo sobre a experiência da evocação do espírito de pessoas imersas no sono. Sabia também que um dos meus amigos havia obtido bons resultados em tais provas, por mais de uma vez, e assim me veio a vontade de tentá-lo. Morava comigo, havia muitos meses, o Sr. Vincenzo Tani, que dormia no meu próprio quarto, contíguo ao meu gabinete. A porta estava encostada e eu ouvia roncar ruidosamente, como de hábito. Aqui declaro que nunca o havia visto acordar, nem mesmo incomodar com qualquer ruído que eu fizesse, de modo que, durante o dia, muitas vezes ríamos do seu delicioso sono. Quis então tentar a prova com ele e me esforcei por concentrar intensamente a minha vontade como quando, pelo magnetismo, se quer promover o êxtase do sonâmbulo. Evocado o seu espírito, comecei logo a escrever, e a minha mão traçou estas palavras: eis aqui. Que queres comigo? Feitas algumas perguntas e recebidas respostas de pouco valor, escrevi este pedido: ora, meu caro Tani, queres fazer-me um favor? Quererias dar-me uma bela prova da realidade das comunicações espíritas, despertando-te por alguns instantes e chamando-me pelo nome. E minha mão escreveu: sim. Repito que me achava em meu gabinete e que ele dormia no quarto anexo. Do lugar em que fica o gabinete até a parede que o divide do dormitório distam 4 metros. Eu me mantinha em profundo silêncio e com o ouvido atento para verificar se ele fazia o menor movimento, porém nada interrompia o seu sono de chumbo. Continuando sem ouvir coisa alguma, evoco os meus espíritos familiares e a minha mão escreve: espere mais um pouco. Espero, porém nada ouço. Desiludido, já pensava em retomar o meu trabalho interrompido, quando de repente vi o Tani mover-se e chamar-me distintamente pelo meu nome. Surpreso, pergunto: o que queres? Ainda estás de pé? Sim. O que queres? Nada. E com uma espécie de incerteza: que horas são? 00:35. Ah! Supus que já fosse dia. Em seguida, tornou a dormir profundamente. Pasmo com a belíssima experiência, pergunto aos meus espíritos familiares se a demora da prova não seria talvez devida à falta de firmeza de minha vontade, e a minha mão escreve: sim. Vacilas um pouco, contudo, podes ficar contente com o resultado. Desejando-se tomar ao pé da letra o desenvolvimento dos fatos no caso exposto, dever-se-ia dizer que o episódio da comunicação mediúnica entre vivos, aí contidos, poderia ter ocorrido pela intervenção de uma entidade espiritual, mas como tal circunstância não é demonstrável e como tal hipótese não é necessária para a interpretação dos fatos, não se deve insistir nela, pressupondo, ao contrário, a concentração da vontade do experimentador como tendo sido suficiente, como é na prática para criar uma condição de afinidade psíquica entre o experimentador e o paciente adormecido, condição indispensável em tal espécie de experiências. O fato ocorreu, como se percebe, no momento que o Sr. F. Sifoni estava dormindo. O fecho de Bozano é concludente: o paciente adormecido, condição indispensável em tal espécie de experiências. Caso 3. Transcrevo de Light, 1898, pag. 375,
E digo que se trata de um caso muito instrutivo de vontade sugestionante de lucidez desenvolvida em uma distinta escritura norte-americana. O narrador é o Sr. Harrison D. Barrett, diretor de Banner of Light e presidente da National Spiritualist Association dos Estados Unidos da América do Norte. É longo o relatório e, conquanto o incidente que nos interessa esteja em curto parágrafo, decidi-me a relatar um longo trecho, dado o valor teórico que os fatos apresentam. Escreve o Sr. Barrett. Trata-se de uma jovem senhora a quem o relator teve a honra de ser recentemente apresentado. Nela se desenvolvem espontaneamente faculdades de clarividência, sem que conhecesse coisa alguma do que a propósito ensina o ocultismo. Em grau menor existem as mesmas faculdades em dois outros membros da família, porém como os sentimentos destes últimos são contrários a tal sorte de manifestações, eles as reprimem sistematicamente. É costume da senhora projetar as suas faculdades perceptivas em direção à irmã e ao irmão que residem nos Midlands e assim procedendo ela os percebe nas situações em que se acham na ocasião, situações essas que depois lhe são confirmadas em cartas. Uma vez viu seu cunhado subindo numa escada a pregar na parede uma série de pregos nos quais dependurava outros tantos quadros. O fato a surpreendeu porque ela sabia que o seu cunhado não possuía os quadros que estava vendo, mas, quando lhe escreveu veio saber, pela resposta, que realmente ele estava colocando na parede os mesmos quadros que ela vira, quadros que obtiveram em virtude de um legado. Por meio da sugestão mental conseguiu que um membro da família interrompesse uma carta que estava escrevendo, a pusesse de lado e escrevesse outra carta que ela ditou mentalmente. E ele escreveu até o fim a segunda carta, meteu no envelope, pôs o endereço e selou, depois voltou a escrever a carta que havia interrompido. Tudo isso ocorreu sem a troca de uma única palavra e só 3 horas depois é que revelou tudo ao seu parente, o qual ficou um pouco contrariado e pediu que lhe fosse devolvida a carta que ela lhe havia ditado por sugestão, mas era tarde porque já fora posta no correio. Quando projeta suas faculdades perceptivas à distância ela pode influenciar as pessoas visualizadas, transmitindo-lhes os próprios pensamentos ou sugerindo-lhe a prática de uma determinada ação. Assim, por exemplo, ela lhe sugere que a venha visitar numa hora pré-estabelecida, o que nunca se deixa de realizar. Quando transmite ordens mentais, percebe os pensamentos das pessoas com as quais está em afinidade, como se conversasse de viva voz com elas, mas não fica certa do êxito da experiência enquanto não se verifica a ação sugerida. A projeção das suas próprias faculdades perceptivas em direção ao paciente determina um circuito de retorno que reage sobre ela e, dessa forma, é informada do êxito da experiência. Quando deseja comunicar-se com pessoa de longe, começa por suprimir qualquer relação com o ambiente exterior, fechando os olhos e sobrepondo-lhes as mãos. Depois concentra intensamente o pensamento sobre a pessoa que deseja ver, evitando rigorosamente deixar-se colher pela mínima distração. Se pensar no ambiente em que se acha a pessoa que deseja ver ou em coisas que a mesma lhe sugere, falhará experiências. Algumas vezes atinge o alvo imediatamente, outras vezes tem que sustentar a prova por uns 20 minutos. Enquanto não vê a pessoa visualizada, abstém-se de transmitir a mensagem e, quando o fato se realiza, sente-se na presença da pessoa. Algumas vezes tem tentado tocar-lhe a ver reagir imediatamente. Em geral as pessoas sobre as quais projeta o pensamento tomam conhecimento de sua presença ou pelo menos pensam nela. Ela não distingue o ambiente em que se acha a citada pessoa a menos que se proponha a vê-lo, como também não percebe a paisagem que tem de atravessar para chegar à pessoa visualizada. Com respeito a esta última circunstância o relator obteve dela a promessa de tentar visualizar os detalhes das paisagens interpostas de caminhos percorridos, pessoas encontradas etc. O esforço que ela faz nessas circunstâncias esgota sensivelmente e algumas vezes sente dor de cabeça. Vivendo só, procura a companhia dos parentes, recorrendo às suas faculdades de vidente, a qual desenvolveu tanto que agora funcionam espontaneamente, sem intenção alguma de sua parte. Ocorreu-lhe isso algumas vezes enquanto guiava a sua caleça, o que se torna um inconveniente muito sério, porque durante esse estado, fica inconsciente do ambiente que a cerca, de modo que por 2 vezes o cavalo se desviou, indo esbarrar na cerca da estrada, onde ela caiu, despertando-se bruscamente para a vida normal, de forma bem pouco agradável.
Ela é de opinião que em tais condições de clarividência realiza-se a projeção distância de seu próprio duplo, e isto porque vê o seu próprio corpo deitado no divã. Além disso, distingue repetidas vezes os duplos de outras pessoas vivas, algumas das quais vinham visitá-la em seu quarto, como também distingue e comunica-se mentalmente com pessoas mortas, separando facilmente os fantasmas de vivos e de mortos pelo grau diverso de densidade com que lhe aparecem. Os fantasmas dos vivos são muito mais densos do que os dos mortos. Ela conserva a lembrança de suas experiências, conquanto se realizem evidentemente durante uma segunda condição de sensitiva. A comunicação é algo que exige um forte esforço de concentração por parte do agente, fato que esgota sensivelmente e algumas vezes sente dor de cabeça. Ressalte-se que não houve troca de uma única palavra. Além disto, começa por suprimir qualquer relação com o ambiente exterior, fechando os olhos e sobrepondo-lhes as mãos. E que durante esse estado fica inconsciente do ambiente que a cerca, o que nos leva a concluir que o agente vivia um estado alterado de consciência, ainda que não estivesse dormindo. Das considerações de Bosano, transcrevemos o seguinte trecho. Destaco ainda as seguintes passagens. Quando transmite ordens mentais, ela percebe os pensamentos das pessoas com as quais está em relação, como se estas conversassem com ela, de viva voz. E mais adiante. Geralmente as pessoas sobre as quais projeta o seu pensamento têm consciência de sua presença, ou pelo menos pensam nela. E por fim, ela é de opinião que em tais condições de clarividência realiza-se a projeção, à distância, do seu próprio duplo, isto porque ela vê o seu próprio corpo deitado, inerte, no divã. As passagens citadas nos levam a presumir que, na sensitiva em questão, as faculdades de transmissão telepática do pensamento se alternam muitas vezes com os fenômenos da bilocação ou projeção distância, do seu corpo fluídico. Em tal caso, porém, não devem ser tomadas ao pé da letra as impressões da vidente, isto é, que as pessoas por ela visualizadas conversem com ela, de viva voz. Tais pessoas, indubitavelmente, não se portariam desse modo, pois que não existem exemplos de tal natureza em toda a casuística do gênero, conquanto seja verdade que as pessoas que recebem um impulso telepático, muitas vezes se tornam conscientes de uma presença ou pensam na pessoa que, naquele momento, se acha em relação psíquica com elas. Portanto, deve-se presumir que as conversações de que se trata ocorrem entre as personalidades integrais subconscientes dos protagonistas e, como isso não faz diferença para os videntes, os quais desenvolvem os seus diálogos com as pessoas visualizadas, é natural que neles se produza a ilusão de uma conversa de viva voz, ilusão ou alucinação tão viva e infalível que constitui a regra em tais experiências, e o próprio William Stanton Moses a ela se sujeitava. Importantes considerações que nos remete ao fato de que não podemos confiar cegamente nos relatos dos agentes. Chegamos ao subgrupo B, em que Bosano trata das mensagens transmitidas inconscientemente ao médium por pessoas em estado de vigília, do qual transcrevemos. É de presumir-se a priori que os casos pertencentes a este subgrupo sejam bem raros. No meu arquivo de manifestações metapsíquicas há 154 casos pertencentes ao grupo das comunicações mediúnicas entre vivos e neles só figuram 5 exemplos dessa natureza, mas, submetendo-os a uma análise posterior, pareceu-me que 3 deles não poderiam ser incluídos nesse subgrupo, levando-se em consideração que, na ocasião em que se verificou a transmissão telepático-mediúnica, 2 dos agentes estavam enfermos, acamados. Circunstância esta que torna impossível afirmar se, no momento da manifestação distância, não tivessem adormecido por um instante, tanto mais que os próprios agentes, embora afirmem que se achavam acordados, não estavam em estado de poderem afirmar isto com segurança. No terceiro caso, trata-se de uma senhora inesperadamente atacada de grave crise de neurastenia, durante a qual o filho, em lugar afastado, sentiu certo impulso para escrever automaticamente: "Estou muito doente, meu filho." Como se vê, também neste caso não é possível afirmar com segurança que se trata de manifestação de um vivo, transmitida inconscientemente em estado de vigília. Primeiramente, porque é muito provável que, no período da crise, tenha ela pensado no filho ausente, desejando ardentemente tê-lo junto de si. Depois,
porque é bem difícil decidir se uma pessoa, tomada de grave crise de neurastenia, permanece em condições normais de vigília, sem intervalos fugazes de ausência psíquica ou de vigília aparente. Portanto, ficam à nossa disposição só dois exemplos. O primeiro manifesta-se pela mediunidade vidente, e o segundo pela tipologia, ambos susceptíveis de serem explicados de modo diferente. De qualquer forma, eu os relato, quando não para outro fim, pelo menos para demonstração da tese contrária. Quer dizer que por via de regra as mensagens mediúnicas entre vivos não se podem verificar quando a gente se acha em estado de vigília e não está pensando no percipiente à distância, salvo sempre em circunstâncias especiais que, em nosso caso, são bastante discutíveis, mas de qualquer modo não infirmam a regra. E, muito provavelmente, uma condição de sono, notório ou disfarçado, mesmo que seja muito fugaz, é também necessária nas manifestações opostas, isto é, quando o sensitivo agente, pensando fortemente numa pessoa distante, no momento, em estado de vigília, consegue igualmente comunicar-se com ela. No subgrupo C, em que são consideradas tais condições de manifestação, notam-se episódios em que a pessoa, influenciada pelo pensamento do sensitivo, é tomada efetivamente por um instante de sono, mas há, entretanto, outros casos em que tal não se dá, o que, porém, não implica que um breve momento de sonambulismo e vigília não se tenha igualmente produzido. Aqui, Bozano ressalta da necessidade ou ocorrência do sono nos casos de manifestações de pessoas vivas. Nessa obra, é citado um caso pessoal, caso 8º, acontecido com o Dr. Achille Freduti, professor na Universidade de Roma, que, a certa altura, disse: não houve nenhuma evocação. Ensina a doutrina espírita que o espírito de um vivo, em seus momentos de liberdade pode se apresentar sem ser evocado, movido somente pela simpatia, mas em tal caso o corpo habitualmente dorme ou cochila. Em novo caso, o Dr. Palika estava no teatro, e os dois amigos que se encontravam com ele afirmam que, durante todo o tempo, ele não dormiu nem cochilou. Desnecessário é gastar palavras para provar que o fenômeno não era de origem subconsciente ou automática. Por outro lado, o Palika não se achava absolutamente em estado de inconsciência completa, nem de semiconsciência, mas sim em estado de perfeita vigília, com a atenção atraída e distraída em coisas em tudo diferentes do que me dizia a respeito. Portanto, faltavam completamente todas as condições exigidas para que se verificassem comunicações mediúnicas de vivos. Isto é, sono fisiológico, hipnótico, magnético, desmaio, como outro estado mórbido semelhante. Logo, a causa não podia ser encontrada na personalidade de quem aparecia como presente à mesa da sessão e, contudo, o fenômeno devia ser de origem extrínseca. Precisamos, por conseguinte, contentar-nos com o guia de Allan Kardec, que afirma, e com razão até o momento, que a única hipótese explicativa plausível é a de alguma inteligência oculta que se tenha mascarado, em nosso caso, de Antônio Palika para divertir-se à nossa custa. A. Dr. Anastadi. As considerações que o incidente exposto sugere ao Dr. Anastadi parecem racionais e incontestáveis, desde o caráter leviano e jovial da personalidade mediúnica que dizia ser o Dr. Palika, mostrando-se em flagrante contradição com a seriedade do caráter e a correção dos modos deste, e isto sem contar que, no momento em que se verificou o incidente, o suposto agente se encontrava no teatro, absorto na representação em curso. E uma vez reconhecido que a personalidade comunicaste não era o que afirmava ser, então só restam duas hipóteses para explicação dos fatos. Por uma dessas hipóteses, a que é acolhida pelo relator, tratar-se-ia de uma inteligência oculta, mascarada de Antônio Palika, que se divertia à custa dos experimentadores. Pela outra, tratar-se-ia, ao contrário, de uma personificação subconsciente e nada mais. A propósito, porém, desta última hipótese, não se pode deixar de refletir que as personalidades subconscientes, sejam elas de ordem hipnótica ou sonambúlica, chegam a imitar, mais ou menos bem, as características que distinguem bem a personalidade representada, mas estão muito longe de fornecer informações verdadeiras, ignoradas pelo médium e todos os presentes, e muito menos ainda, de predizer incidentes futuros, como no caso do episódio em pauta.
Segue-se daí que a segunda interpretação dos fatos é muito menos justificável do que a primeira, conquanto também a primeira apresente aspectos bem misteriosos para cuja elucidação nos estenderíamos em longa discussão estranha ao nosso tema e que, portanto, omitiremos. Do nosso ponto de vista, o ensino teórico a extrair cumulativamente do caso exposto e do que o precede, consiste nisso, que um e outro não podem ser explicados estendendo a hipótese das comunicações entre vivos também aos casos em que o agente se acha em estado de vigília e sem pensar no percipiente. Ora, refletindo que, numa coleção de 154 casos recolhidos, os episódios citados são os únicos que aparentemente se levantam a favor de uma tal extensão da hipótese em exame, daí decorre que se deve considerar arbitrária e errônea qualquer solução em tal sentido, devido à perplexidade teórica suscitada pelos casos análogos aos citados. Importante conclusão que não se deve esquecer. Casos 12 a 19. Limito-me a expor uma série de episódios, os mais interessantes desses subgrupos, mais interessantes não só pelo valor intrínseco, mas ainda porque são narrados pelo célebre escritor e jornalista inglês William Stead. Como se sabe, possuía ele, em grau notabilíssimo, a faculdade mediúnica da escrita automática, psicografia, pela qual lhe foi ditado o livrinho de ouro de revelações transcendentais intitulado Letters from Julia. Além disso, conseguia sistematicamente entrar em relações mediúnicas e conversar, livremente, com pessoas vivas que se achavam à distância, obtendo muitas vezes confissões e informações que as mesmas pessoas nunca lhe teriam confiado, em condições normais. Ele nunca havia pensado na possibilidade de conversas supranormais de tal natureza e foi a personalidade mediúnica de Julia que lhe sugeriu essa ideia, a título de experiência. Numa famosa conferência realizada na sede da The London Spiritualist Alliance, em 1893, conta ele, nas seguintes palavras, o seu começo nessa espécie de experiências. Certo dia Julia escreveu, por que te surpreendes que eu possa servir-me da tua mão para escrever a minha amiga? Qualquer um pode fazê-lo e eu lhe perguntei, que queres dizer com este qualquer um? Ao que ela respondeu, qualquer um, isto é, qualquer pessoa pode escrever com a tua mão. Perguntei ainda, queres dizer qualquer pessoa viva? E ela replicou qualquer amigo teu pode escrever com a tua mão, ao que observei, queres dizer que se eu puser a minha mão à disposição de qualquer amigo distante poderá ele servir-se dela do mesmo modo que tu fazes? E ela respondeu, sim, experimenta e verás. Ora, parecia-me difícil a tarefa, mas resolvi fazer a tentativa e os seus resultados foram imediatos e assombrosos. Pus minha mão ao dispor de amigos que residiam a diversas distâncias e notei que quase todos eles se achavam em condições de se comunicarem, embora variasse muito a capacidade de manifestação. Alguns escreviam logo correntemente, com as suas próprias características de estilo, de forma, de caligrafia, desde as primeiras palavras e prosseguiam desembaraçadamente como se estivessem escrevendo uma carta normal. Confiavam nos seus pensamentos. Informavam-me que tinham intenção de virem consultar-me ou diziam como haviam passado o dia mas, em tais conversações, já por si mesmas tão assombrosas, o que mais me surpreendia era a inconcebível franqueza de alguns amigos meus dos quais eu conhecia a sensibilidade, a moderação e a reserva de que eram dotados. Eu estava bem certo de que nunca me teriam confiado certos segredos ou certas dificuldades financeiras e, entretanto, me declaravam, com toda a sinceridade, que se achavam em aperturas econômicas ou me confessavam, sem disfarces ou reservas, outras coisas íntimas, de várias naturezas. Tal circunstância me parecia tão séria, do ponto de vista da convivência social, que um dia pedi explicações a Júlia, nos seguintes termos: os resultados que estou obtendo no meu novo campo de investigações estão me preocupando seriamente, pois me parece que não haveria mais segredos neste mundo se os outros procedessem como eu. Ao que ela respondeu, não. Estás exagerando, pelo que objetei. Então como se explica que, por meio de minha mão um amigo me revela segredos que pelas vias normais nunca confessaria? Deu-me ela uma explicação que não desejo citar como definitiva, mas simplesmente como uma explicação de Júlia escrita por minha mão e que certamente não era produto do meu subconsciente, porque eu nunca havia pensado aquilo. Disse ela: vossa personalidade real,
ou espiritual, não confiará nunca a ninguém, por via mediúnica, coisas que considera dever conservar secretas e, se algumas vezes confia em incidentes mais ou menos íntimos, faz isto em plena consciência. A diferença é que a vossa personalidade real, ou espiritual, pensa e julga, com relação ao valor intrínseco de um fato, de modo muito diferente de vossa personalidade normal. Perguntei, que queres dizer com a expressão personalidade real, ou espiritual? Respondeu, vossa personalidade real, ou espiritual, o que chamais o vosso eu, inspeciona tanto a vossa mente consciente quanto a subconsciente, empregando a seu gosto uma e outra. Vossa mente consciente serveis das faculdades sensoriais para se comunicar com os seus semelhantes quando estes se acham ao alcance das mesmas faculdades, que, portanto, são muito rudimentares em sua potencialidade. Não se dá o mesmo com as faculdades sensoriais da mente subconsciente, que são já um instrumento de comunicação muito mais sutil, refinado e eficaz, porquanto permanecem sempre como instrumento a serviço de vossa personalidade espiritual, que quando deseja comunicar-se com alguma pessoa à distância, serve-se da mente subconsciente. Esta, porém, não se dá a tarefa absurda de revelar a outrem o que realmente deve ser mantido em segredo, tanto como não o faria, normalmente, pela conversação. Em suma, vossa personalidade real, ou espiritual, é senhora absoluta de seus instrumentos de comunicação. Perguntei-lhe ainda, como tais comunicações são produzidas. E assim ela respondeu, como? Os espíritos do universo inteiro acham-se em contato entre si, de modo que podeis falar com a personalidade espiritual de qualquer pessoa, no mundo, sem limite algum de distância, com a condição única de tê-la conhecido pessoalmente. Se podeis falar com uma pessoa que encontrardes na rua, pelo fato de já conhecerdes, podereis, pela mesma razão, conversar com ela em qualquer parte do mundo em que ela se achar envidando a escrever pela vossa mão. Pode o caso ser devido à minha mediunidade imperfeitamente desenvolvida, mas o fato é que não consigo entrar em relações mediúnicas com todos os meus amigos e encontro grande diferença no valor intrínseco de suas comunicações. Assim, por exemplo, há alguns que me dão informações pessoais tão extraordinariamente exatas que, em 100 afirmativas, só encontro uma única inexata. Há outros, ao contrário, que se manifestam com as suas características pessoais e firmam as mensagens com seu nome e, todavia, transmitem informações completamente falsas. De qualquer modo, a maioria deles demonstra a máxima exatidão ao transmitir as suas notícias. Fomos obrigados a estender um pouco esse relato explicativo sobre o início das pesquisas de Stead, porquanto, existem dois pontos importantes que, a nosso ver, devem ser destacados. O primeiro é que quando Stead diz, deu-me ela uma explicação que não desejo citar como definitiva, mas simplesmente como uma explicação de Julia vê-se, portanto, que, nesse trecho, Stead não quer tomar as explicações de Julia como algo categórico e fechado. O segundo, tem relação com este trecho da fala de Julia. Os espíritos do universo inteiro acham-se em contato entre si, de modo que podeis falar com a personalidade espiritual de qualquer pessoa, no mundo, sem limite algum de distância, com a condição única de tê-la conhecido pessoalmente. Grifo nosso. A qual relacionamos com esta explicação de Stead. Pode o caso ser devido à minha mediunidade imperfeitamente desenvolvida, mas o fato é que não consigo entrar em relações mediúnicas com todos os meus amigos e encontro grande diferença no valor intrínseco de suas comunicações. Grifo nosso. Se, como dito por Julia, podemos nos comunicar com qualquer pessoa no mundo, então, por que Stead não conseguia fazer isso com alguns amigos? O que prova que há determinadas condições para que as comunicações de espírito de pessoas vivas possam ocorrer. Aliás, ao condicionar ao fato de ter conhecido pessoalmente a pessoa, já estabelece uma das condições. Ao todo são 8 casos tomados das pesquisas de Stead, citaremos alguns deles. Iniciaremos pelo caso 12, o da senhorita Summers. Extrai o presente incidente do vol. 9, pag. 53, dos Proceedings of the SPR. O relato é escrito por William Stead, o qual se expressa nestes termos. Como permanecesse um tanto incrédulo, comecei a fazer experiências pensando numa moça de Londres que escolhi,
porque existiam entre mim e ela laços de simpatia recíproca, e a prova produziu maravilhosos resultados. Minha amiga não encontrava dificuldade alguma em servir-se da minha mão para dar as suas notícias, expressando-se com o seu humor do momento. Uma vez, enquanto a minha amiga, que aqui chamarei de senhorita Summers, estava ditando uma mensagem, eu a interrompi bruscamente, perguntando-lhe: é você mesma que está escrevendo com a minha mão, ou sou eu que estou conversando com a minha subconsciência? Minha mão escreveu, provar-lhe que sou eu realmente quem está escrevendo. Neste momento estou sentada diante da mesa e tenho nas mãos um objeto que amanhã levarei ao seu escritório. Será um pequeno presente que você terá de aceitar de mim. E a imagem de um velho cardo. Interrompi, como é mesmo? Um velho cardo? Sim, exatamente um velho cardo. Representa uma grata recordação de minha vida e é por isso mesmo que tenho muito carinho por ele. Amanhã eu o levarei à sua casa e lhe explicarei tudo melhor, de viva voz. Tenho a pretensão de pensar que o aceitará. No dia seguinte, minha amiga veio ao meu escritório e eu lhe perguntei logo se me havia trazido um pequeno presente. Respondeu que não, que havia pensado em trazer, mas havia acabado por deixá-lo em casa. Perguntei-lhe em que consistia e ela respondeu que se tratava de um presente tão absurdo que não desejava nomeá-lo. Eu insisti e finalmente ela explicou que se tratava de um pedaço de sabão. Fiquei profundamente decepcionado com o aparente insucesso e lhe confessei. Ela, porém, replicou com surpresa: é deveras extraordinário. Tudo sucedeu como está escrito nesta folha de papel e trata a si mesmo de um cardo e até mesmo, de um cardo velho, que está impresso, porém, num pedaço de papel. Amanhã eu trarei. O cardo representa algo importante nas recordações de minha vida. E então narrou o incidente pessoal relativo ao cardo. No dia seguinte levou-me o pedaço de sabão sobre o qual se distinguia, efetivamente impressa, a imagem de um velho cardo. O professor Maieres confirma o episódio nos seguintes termos: foi-me narrado o incidente pessoal ligado à imagem do velho cardo, cuja significação completa estava na imagem sobre o pedaço de sabão. A senhorita Summers havia pensado em levá-lo ao Sr. Stead antes que a mão deste último houvesse escrito o informe e, provavelmente, pensou o mesmo no momento preciso em que Stead escrevia. No caso exposto, o incidente da identificação pessoal destinado a provar a Stead que não se tratava de uma mistificação da subconsciência dele, e sim de uma conversa real com a personalidade espiritual da senhorita Summers, alcançou bem a sua finalidade, visto que o presente prometido a título de prova em tal sentido, consistia numa coisa de natureza tão excepcional, que não pode ser explicado pela hipótese das coincidências fortuitas. É, de fato, claro, que uma imagem de cardo velho não é objeto que se costuma dar de presente. Observo, além disto, que no incidente em apreço, como em outros sucedidos com a mesma sensitiva, esta parece ter entrado em relação mediúnica com Stead durante o estado de vigília, o que não significa, porém, que o incidente se tenha desenvolvido precisamente assim, antes de tudo, porque em nenhuma das experiências em exame, houve testemunhas que pudessem certificar-se de que a sensitiva não tivesse cochilado e, depois, porque, mesmo que tais testemunhas existissem, não teriam grande valor teórico, visto que uma pessoa pode muito bem passar para um estado de sonambulismo em vigília sem que os presentes o percebam. O principal ensino teórico é extrair-se do caso exposto, ou, melhor, a confirmação ulterior de um ensino teórico já extraído dos casos precedentes e que será mais do que nunca confirmado nos que seguem, consiste no fato notório e indubitável de, nas comunicações mediúnicas entre os vivos, tratar-se de verdadeiras e próprias conversas entre duas personalidades espirituais subconscientes, conversas transmitidas na personalidade consciente do médium por meio da escrita automática. É, pelo contrário, verifica-se não poder tratar-se de faculdades telepático-clarividentes dos médiuns, que iriam colher segredos sepultados nos recessos das subconsciências alheias, selecionando-as no meio de um montão inextricável das recordações ali existentes em estado latente. Nada mais insustentável do que esta última versão, pois que tudo concorre para sustentar que os médiuns não compreendem nada e nada escolhem, mas simplesmente conversam com a personalidade subconsciente ou espiritual dos vivos distantes, do mesmo modo que conversariam normalmente com os próprios vivos,
salvo a diferença de se mostrarem as personalidades espirituais dos vivos, quando conversam mediunicamente, muito menos reticentes do que as personalidades normais dos mesmos quando conversam de viva voz. Isto pela razão de que, quando os vivos se encontram em condições transitórias de espíritos desencarnados, não atribuem importância a certas conveniências sociais a que os espíritos encarnados dão demasiada importância. A senhorita Summers disse a Stead que para lhe provar que sou eu realmente que está escrevendo, afirma-lhe que nesse momento estou sentada diante da mesa e tenho nas mãos um objeto que amanhã eu levarei ao seu escritório. Este tenho em mãos pode ser simbólico, ou seja, não que ela, mesmo sentada diante da mesa estivesse acordada segurando-o. Porque isso é provável. Simples, observa-se que, na sequência do relato, Stead diz que, no dia seguinte, a senhorita Summers foi à sua casa, entretanto, não levou o cardo como havia prometido que levaria. Ao ser questionada por ele, se lhe havia trazido um pequeno presente, ela respondeu que não, que havia pensado em trazer, mas havia por acabado por deixá-lo em casa. É muito provável que este havia pensando em trazer seja justamente a lembrança da promessa que ela fez quando de sua manifestação, ocorrida, como tudo leva a crer, num estado alterado de consciência. Interessante é que Bozano questiona o suposto estado de vigília da senhorita Summers, já que seria possível que ela tivesse dado um cochilo, sem perceber, o que, para nós, significa dizer que para ele, Bozano, é necessário um estado alterado de consciência, seja pelo sono, seja pelo êxtase ou transe. Um comentário de Kardec, constante da Revista Espírita 1858, mês de junho, levado para a obra O Céu e Inferno, vem bem corroborar o que Bozano disse. Se perguntarmos a um indivíduo sonambulizado se ele dorme, ele responderá quase sempre que não, e essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo pensa, vê e sente e tem consciência da sua liberdade, logo, não se crê adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. Deve-se, portanto, relativizar quando a gente disser que estava em vigília. Isso ficou ainda mais claro para nós, quando ele disse, quando os vivos encontram em condições transitórias de espíritos desencarnados, ou seja, num estado de emancipação da alma, fato que provoca a inatividade do corpo físico. Nos comentários do caso 16, Bozano acaba por completar isso, mas nós os tomaremos a partir de certo ponto. No episódio narrado fica bem clara a autenticidade do fenômeno de comunicação entre vivos, como também de haver desenrolado uma conversa verdadeira e própria, entre duas personalidades espirituais subconscientes. O episódio torna oportuna uma discussão ulterior para esclarecimento do acerto de que, quando uma pessoa entra em relação psíquica e conversa mediúnica com outra pessoa distante, deve necessariamente cair em sonolência notória ou disfarçada. De fato, no caso em apreço, nota-se que a amiga de Leon Stead teve de responder às suas perguntas em dois tempos diversos e que em ambas as vezes o fez imediatamente. Surgem, portanto, os seguintes quesitos: é lícito admitir-se essa rapidez na passagem do estado normal à condição de inconsciência e vice-versa? Parece que sim. Durante a conferência de Stead, The London Spiritualist Alliance, foram formuladas tais quesitos, e o reverendo G.W. Allen narrou, a propósito, o seguinte incidente pessoal que tende a demonstrar essa possibilidade. Disse ele: tinham de extrair-me 2 dentes molares e fui aconselhado a submeter-me à ação do clorofórmio. Eu me achava em estado de convalescença de grave enfermidade sob a suspeita de que, em tal estado de saúde, o clorofórmio me faria mal, tornava-me um tanto hesitante. Quando começaram a aplicar-me o anestésico, fui tomado de um grande pânico e tirei a máscara, exclamando: não aguento, não quero tomá-lo. O médico que me estava cloroformizando, disse-me: fez muitíssimo mal em retirar a máscara, porque estava a ponto de adormecer. Experimente de novo e lhe garanto que tudo correrá bem. Igualmente, a enfermeira, por sua vez, também me animava e por isso me decidi a submeter-me à prova,
mesmo com o risco de sucumbir. Ajustaram-me de novo as máscaras e respirei profundamente algumas vezes. Depois me levantei de um salto e sentei-me no leito, exclamando: é inútil tentar a prova. Não posso adormecer. O doutor disse-me: faça o favor de lavar a boca com esta solução.